Bom, meu nome é Bernardo, eu trabalho na XP. Pô, a casa está cheia, né? Eu achei que fosse realmente... Então, assim, estou até um pouco nervoso aqui. Eu acho que eu sou do tipo mais nerd, né? Que fica ali atrás do computador e tal. Mas, cara, se o nervosismo atrapalhar a apresentação, vocês culpam meus colegas da XP. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu mandei mensagem pedindo ajuda. Falei, pessoal, estou nervoso e tal. Traz uma cachaça para mim, por favor. E os caras não trouxeram. Então, cara, vai do jeito que está mesmo. Vai dar certo. Pessoal, fala um pouco do Grupo XP. Tá? Só 2 slides rapidinhos. Esse aqui está até difícil de ler. Mas só para falar que, cara, começou lá em 2001, na verdade, um escritório muito pequeno em Porto Alegre. Tá? Um dos sócios naquela época ainda é o nosso CEO hoje, Guilherme Benchimol. Hoje, na marca, então, o certo é Grupo XP e não só XP Investimentos, porque, na verdade, a gente tem a própria XP Investimentos, a gente tem a Rico Corretora, a gente tem a Clear, a gente tem a Infomoney, a gente tem a XDEX, focada em criptomoeda. Então, na verdade, é um grupo grande. Recentemente, o Itaú virou nosso sócio minoritário, né? Comprou parte das ações, mas continua ainda sendo uma empresa independente. Falar um pouco das metas, desculpa, na verdade, da foto atual, depois eu falo da meta. A nossa foto atual, a gente tem mais de 200 bilhões sob custódia, tá? Dinheiro que a XP faz a gestão. Hoje a gente já passou de 1 milhão de clientes ativos, tá? Essa foto aqui é do final do ano passado. Mais de 1.500 funcionários. E, na verdade, a nossa meta é chegar no ano que vem com 1 trilhão sobre custódia. Então, parece um crescimento absurdo, mas, na verdade, a XP ela tem mantido um crescimento de próximo de 100% ao ano nos últimos anos. Então, se a gente manter isso daí, a gente vai chegar lá. Pessoal, essa apresentação vai ficar separado em 2 grandes temas. Um falando de exemplos de machine learning e outro de melhores práticas. Tá? O que a gente aprendeu lá dentro da XP e continua aprendendo. A parte dos exemplos, na verdade, assim, eu vou sempre tentar puxar para o varejo tradicional, mas eu vou exemplificar com algo dentro da XP que a gente já tem em produção. Só falar um pouco de mim também, né? Eu não coloquei um slide dedicado, mas uma coisa importante, assim, eu comecei nessa parte de ciência de dados em quase 10 anos, e eu já trabalhei com aeronáutica, com manutenção, com saúde, com agro, com logística, com manufatura, com marketing e agora mercado financeiro. Então, assim, por que eu estou falando isso? Cara, tudo que a gente aplica para um lugar é muito traduzível em outras esferas, em outras indústrias. Então, assim, o exemplo que eu vou dar, ele realmente, sabe, ele poderia ser em qualquer outro tipo de comércio ou de indústria. Eu vou começar com a primeira pergunta, que é o quê? O que recomendar, né? Falar um pouco de sistemas de recomendação. Só alguns exemplos aí que são famosos, tá? Só vou falar algumas observações sobre algumas dessas marcas aqui. A Netflix, bom, todo mundo conhece o sistema de recomendação de filme dela, baseado no que você viu. Mas ela deu um pontapé muito importante para a área de machine learning, tá? Em recomendação. Eles fizeram um desafio enorme há uns anos atrás, deram um prêmio de $1 milhão para quem melhorasse o sistema de recomendação deles. Isso rodou durante alguns meses. De fato, teve uma equipe que melhorou. O objetivo dele era melhorar em 10%, reduzir o erro que eles tinham em 10%. E, de fato, uma equipe conseguiu, ganhou esse prêmio de $1 milhão. Na verdade, o modelo era tão complexo que eles não conseguiram colocar isso em produção. Tá? Então, eles não usaram isso, eles só, beleza, aprenderam, tudo bem, mas era tão complexo, era um ensemble de métodos, né? Eram vários métodos, e eles não conseguiram colocar isso em produção.
Pessoal, o pão de açúcar mais, o que eu coloquei aí? Todo mundo conhece aquele appzinho, né, que a gente consegue, baseado no que você comprou, ele te recomenda coisas, te recomenda promoções. Esse, na minha opinião, que é uma engenharia de dados muito bem feita. Eles não precisam, eu não sei exatamente qual recomendação que eles usam, mas eles não precisariam de um sistema de recomendação hipercomplexo, mas a engenharia estando toda azeitada ali, é tudo que eles precisam para esse negócio funcionar bem, e eu acho que eles fazem isso muito bem. Então, só para tirar um pouco do mito do, cara, o modelo carrega tudo, não é isso. Na verdade, é todo mundo se comunicando que faz o negócio acontecer. Cara, o eHarmony também ele tem um sistema de recomendação. Não é bem de produtos, tal, não é bem varejo, mas ele te recomenda uma pessoa para você conversar. E é engraçado que assim, eu já fui numa palestra desses caras, na época, eles usavam um modelo muito simples. Usavam um modelo que chama Naive Bayes para fazer essa recomendação. A vantagem é que eles conseguem isolar as features, né? Então, eles chegavam em coisas interessantes do tipo, existe uma diferença de altura ótima entre os parceiros, de modo a maximizar a chance de dar certo. Então, era de 7 ou 8 centímetros na época lá. Então, eles têm esses sistemas e eles conseguem, de fato, recomendar pessoas que têm uma probabilidade um pouco maior de dar certo com você. Então, pessoal, qual que é o objetivo de recomendar? Cara, será que é, aumentar a venda? É a satisfação do cliente? Por que eu coloquei essa C? No caso da XP, é muito importante aumentar a utilidade dos produtos combinados. Ninguém investe em um produto só. Não seria bom você colocar toda a sua carteira em renda variável, por exemplo. Você tem que diversificar. Então, a gente tem que recomendar o que maximize também a utilidade dos produtos. A gente quer tudo, né? A gente quer vender mais, a gente quer que o cliente esteja feliz, que a nossa recomendação esteja de acordo com o perfil dele e que, no total, a utilidade seja maximizada. Então, hoje, a gente tem assessoria virtual, que é um lugar que você pode ir lá e simular sua carteira. Todos esses produtos recomendados, eles são produtos específicos para você, para cada cliente. Todo dia à noite a gente calcula 1 milhão de carteiras para a gente recomendar, baseado no seu perfil, o que você tem feito, o que falta para você, a gente vem e recomenda aqui. Perceba que é uma aplicação bastante diferente da maioria do varejo, não é um impulso, não é uma compra por impulso, por exemplo, é um pouco diferente. Mas o sistema de recomendação, ele é parecido. A única diferença é que, na verdade, a gente parte de definições dos nossos analistas de negócio. Então, a gente parte de algumas regras que vêm da área de negócio, se o cara é um conservador, a gente tem uma distribuição de tipos de ativos ótima para aquele cara. Se o cara é agressivo, é outra. Então, a gente parte disso e a gente compõe a sua carteira de acordo com os produtos que você tem mais propensão. Então, a ideia é, de fato, o cliente bater o olho ali, se identificar com aquela carteira, mas estando 100% protegido em relação ao seu próprio perfil. O modelo de machine learning, a gente usa para calcular essa propensão, então é uma escolha de produtos dentre uma gama restrita para fazer essa carteira, juntamente com o score, e a gente escolhe o melhor produto, tá? Então, carteiras personalizadas, recalculadas todos os dias. O pessoal mais analítico está aqui, né? Então, vai ter uns slides aqui para vocês. São as dicas de nerd. Vou falar das dicas de nerd, cara, bem rápido. Cara, comece simples, sempre. Não comece com um modelo que vai demorar 3 meses para implementar, nunca. Cara, comece com um filtro colaborativo, regra de associação, as coisas mais simples que você puder. Esses modelos vão te ensinar sobre o problema, tá? Eventualmente, eles chegam no resultado legal. Vocês podem começar com ele. Se eles não chegarem, o seu caminho é um pouco mais árduo. Então, sempre comece simples. Nunca, cara, coloque o primeiro modelo em 2 semanas. Esse é o objetivo. Bom, cold start, né, no início das suas vendas você não tem histórico. Isso é um problema.
mas existem técnicas para resolver isso. E uma solução mais completa, né, depois que você começou simples, quiser dificultar, isso aqui é mais ou menos o que a gente faz lá também na XP. Então, a gente usa features de clientes. Então, cara, baseado na sua profissão, idade, região, a gente coloca isso como feature. A sua carteira atual e variáveis externas. Então, pega muito quanto que está o IPCA, quanto que está a Selic, pega muito isso para a carteira. E sempre fazer um modelo com uma evolução temporal, né? Você valida, você treina numa parte do tempo, valida em outra, se você tem uma escolha de hiperparâmetros e modelo, você testa em outra, esse teste aqui é para você calcular a performance do modelo e você aplica aqui. Então, aqui é como se fosse hoje. A gente está nesse dia aqui e a gente quer prever para frente. Então, essa é o que a gente tem feito lá. O modelo a gente usa, acho que é XGBoost. É um modelo de árvores, de gradiente de árvores. Vou falar um pouco para quem. Então, a gente falou o que, né, sistema de recomendação. Falar um pouco como selecionar, como identificar essas pessoas. Cara, e se no primeiro contato do cliente a gente tivesse uma estimativa legal do LTV dele, tá? Do lifetime value? A gente pode fazer oferta de serviço, pode fazer alguma promoção direcionada, um contato personalizado, enfim, as possibilidades são imensas. Eu vou falar do modelo de potencial de cliente, que é uma variável nossa que ela é diretamente proporcional ao LTV. Então, o nosso LTV tem lá uma série de cálculos vezes esse cara aqui. Então, ele é diretamente proporcional. Calculando esse cara, a gente tem uma ideia do LTV do cliente. Então, hoje, a gente consegue, usando dados como análise da geolocalização, usando os nossos próprios históricos, então a profissão do cliente, quantos anos, quanto que ele declarou que ele tem de salário. Então, usando várias variáveis, a gente consegue criar um modelo que, no momento do cadastro, a gente fala, cara, direciona esse cara para assessoria X ou Y. Então, a gente consegue fazer isso. Isso, para a gente, é muito importante, porque são assessores que vão ser especialistas em atender pessoas na faixa até 50 mil, ou pessoas de 50 mil até 300 mil. Então, eles sabem quais produtos oferecer, dependendo do mínimo do produto. Então, isso para a gente é muito importante, tá? Bom, dica de nerd para vocês. Modelo. Outro boost de árvores também, o Light GBM. A gente tem usado muito feature, o encode de features categóricas, principalmente mini encoding. Tá? Ele, para boost de árvores, ele é excelente, tem dado um resultado muito melhor. Uma das features, que é o modelo de geolocalização, ele é um modelo à parte. Tá? Então, eu gero um modelo para criar uma feature do modelo final, que é um modelo simples de KNN com kernel, que, dada a lat-long, eu falo qual que é o potencial do cara. A gente usa essa biblioteca do Python, SHAP, que ela é muito boa, para você entender como cada uma das variáveis pega na sua predição final. Então, eu consigo falar não só, puta, o potencial desse cara é tanto, mas eu consigo falar, cara, é tanto por causa, por exemplo, nesse caso aqui, desculpa. Nesse caso aqui, é uma pessoa que ela mora numa região muito valorizada, tá difícil de entender só pelo nome das variáveis, mas ela mora numa região muito valorizada, mas ela é uma pessoa jovem com salário não tão alto. Então, ela tem ali um potencial intermediário por causa dessas variáveis. Então, fica a dica, SHAP roda bem para qualquer tipo de modelo de árvores, de ensemble de árvores no Python. Pessoal, tinha uma outra sessão que era só de quando, mas estava ficando um pouco longa a apresentação. O quando, a gente tem um modelo que, cara, a gente sabe qual o melhor horário para ligar para cada cliente. Como que a gente tem isso? A gente tem um histórico de ligações. A gente tem mais de 1 milhão de clientes e a gente tem ligações para esses caras. Então, a gente consegue saber que, na média, um aposentado da região tal, da idade tal, do perfil tal, ele
tende a atender mais nessas horas. Então, só bem resumidamente, o que é o modelo. E esse modelo, na época, ele tinha mostrado uma melhoria de 15% a 20%, por aí, na performance do cara atender ali. Mas o ponto é, independente da pergunta, tá? Teste sempre, teste tudo. O que eu vejo muito em muitas empresas é as pessoas tentando adivinhar qual que é a melhor recomendação, qual que é o melhor modelo, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor cliente, qual que é o melhor... Cara, a gente não precisa disso. A gente pode testar. Eu acho que a gente tem que tentar adivinhar para começar bem. Mas, depois que começou, testa, faça testes AB, por exemplo, constantemente. Teste diferentes modelos. Pô, será que é melhor recomendar, no nosso caso, né, tesouro, uma renda fixa bancária? Cara, testa. Manda os dois, testa por um tempo e aos poucos vai convergindo. Nesse sentido, uma coisa que a gente começou essa semana é o Reinforcement Learning. Cara, isso é muito legal. Na prática, é como se fosse... Tá, imagina que você tem uma... É como se tivesse uma pessoa que todo dia vai lá de manhã, vê o seu teste AB, vê o que aconteceu no dia anterior e ajusta os grupos. Vamos supor que a gente esteja testando 2 grupos, ele vai lá e fala assim, puta, o grupo A foi um pouquinho melhor, vamos colocar mais o grupo A. Então, ele vai convergindo isso. Se eu estou com diferentes modelos, ele automaticamente vai convergindo para o modelo que está performando melhor. Ele seleciona automaticamente. Então, na prática, esse cara é como se fosse realmente uma pessoa que vai lá todo dia de manhã, olha o que aconteceu e tuna, escolhe o melhor modelo. E ele faz isso automaticamente. Você vê que isso, cara, isso é muito legal, porque, por exemplo, essas perguntas, será que é melhor tal ou tal produto, tal ou tal modelo? Cara, deixa isso aqui rodando. Deixa rodando, daqui a 2 semanas você olha o que aconteceu. E ele vai ter convergido para a melhor solução, idealmente. Não precisa começar difícil de novo, essa é a grande regra. Existe, cara, o que muita gente está fazendo, tá? É esse método aqui, Thompson Sampling. Isso, na verdade, nem nasceu nessa área de reinforcement. Eu acho que, tecnicamente, talvez não seja reinforcement learning, mas ele atua como tal, porque, na verdade, ele é um algoritmo que vai te ajudar a, cara, perceber o ambiente, metrificar, pegar as recompensas. Então, por exemplo, nesse caso de recomendar, a gente está fazendo um teste com e-mail, né? Qual que vai ser a nossa recompensa? Cara, se o cara colocou dinheiro na XP, é isso que a gente quer. Se o cara colocou dinheiro e colocou no produto, quer dizer que deu certo a recomendação. Essa é a recompensa do algoritmo de Reinforcement Learning. Ele vai pegar essa recompensa e ele vai tomar ações para maximizar essa recompensa. Essa é a definição de Reinforcement Learning, e é isso que o Thompson sempre acaba fazendo. Cara, crie funções para facilitar isso do lado de vocês, tá? Principalmente o pessoal mais técnico. Mostrar valor é muito difícil. É muito difícil, sabe? Eu mesmo tendo a ser muito apaixonado pela técnica, então falo, tem um Reinforcement Learning rodando online em produção. Cara, não interessa. A verdade é que não interessa, né? A gente tem que mostrar valor, a gente tem que mostrar que isso aí, trouxe resultado. Então, facilite todos os testes que vocês tiverem que fazer, para vocês mesmos conseguirem metrificar tudo, sempre. E, cara, não tenha medo de testar. Ontem mesmo a gente estava numa reunião que o pessoal estava lá, vamos fazer isso, vamos recomendar isso. Pessoal, legal, mas, cara, a gente tem que ter liberdade para testar o que a gente quiser. Testar, que seja em 10% de uma base, cara, isso é a alma de um time de growth. Tem que ser capaz de testar sempre, que daí que a gente consegue tirar insights que a gente não tinha pensado anteriormente. Tá, vamos falar agora de melhores práticas. Então, são, cara, um slide para cada melhor prática ali, coisa rápida. Para começar, se você não tem nada de ciência de dados hoje, eu acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é isso. Cara, você precisa de quê? Você precisa do Fábio ou você precisa do Bernardo, né? Você precisa de um cara para estruturar e para rodar esse data lake,
você precisa de um cientista de dados? É bem provável que a resposta seja um engenheiro de dados. É bem provável. O primeiro cara ser um cara de engenharia. Um cara bom para fazer esse data lake rodar. Se fosse há 6 anos atrás dessa palestra, eu falaria, pô, ser o cara de dados, ele tem que saber Hadoop de cor, subir um cluster Spark do zero. Mas, cara, hoje, a minha opinião é assim, cara, você tem que ter um cara bom da arquitetura da nuvem que você for usar, se eu for para a nuvem, que geralmente é o caso. Então, cara, vai para a AWS, cara, pega um cara bom de AWS. Ele tem que saber, sim, de Spark, de Hadoop, mas, cara, ele tem que saber navegar entre as soluções da Azure, do Google Cloud ou da AWS melhor do que ninguém. Eu acho que essa é uma das principais qualidades do engenheiro de dados hoje. Cara, e começar pequeno, tá? Da mesma forma que eu falei que os modelos, cara, começa simples, começa pequeno, a estrutura toda começa simples, começa pequeno. Cara, é impossível saber se ciência de dados vai dar certo na sua empresa ou naquilo que você está, sabe, pensando em fazer. Pô, eu quero machine learning para prever sei lá, quanto que eu vou ligar para o cliente, por exemplo, esse caso que eu falei. É impossível, pessoal, é impossível mesmo saber de antemão se existe um modelo. Imagina que a gente tem um modelo com uma caixinha preta, que é um modelo ideal, perfeito. É impossível saber se essa caixa preta produziria um bom resultado. Mesmo essa caixa preta, mesmo o modelo perfeito. Porque, às vezes, os dados não explicam a variável objetivo. O seu x da sua função y é igual a f de x, o seu x não explica o y. E não tem nenhum f que você vai colocar, nenhuma função que vai te levar de x para y. Isso pode acontecer em qualquer modelo. Então, comece pequeno. Cara, não comece investindo, acho que é a mesma coisa que o Fábio falou. Cara, não investe milhões, cara, investe pouco. Começa pequeno, sabe? Contrata um cara de confiança. É uma consultoria, uma contratação, um treinamento. Cara, tanto faz. E é bem provável que no seu time de BI hoje tenham pessoas extraordinárias que adorariam trabalhar com isso. Pô, eu vou começar com ferramentas de AutoML, de Auto Machine Learning, né? Essas ferramentas, elas têm diversas categorizações, mas a grande maioria, o objetivo é escolher automaticamente modelos e hiperparâmetros. Igual eu falei, aqui a gente usou LightGBM, né, essa sopa de letrinha. Cara, ele escolhe isso sozinho. De novo, qual que é o ponto? Eu acho que ajuda, sim, eu acho que vale a pena. Eu não começaria com soluções caras. Existem soluções muito caras aqui. Existem soluções que a gente a gente viu que para a gente seria inviável. E já é um grupo que já está há mais tempo lá. Mas tem soluções open source. Então, cara, eu tentaria com alguma open source. Se você não tem um time especialista em machine learning, eu acho que é uma boa. Cara, isso é muito importante. Apaixonar pelo resultado. Não é pela técnica, não é pela linguagem, não é pelo... Eu mesmo falei, puta, eu tenho uma tendência de apaixonar pela técnica, eu tenho que parar com isso. Na verdade, você tem que ser apaixonado pelo resultado. Uma coisa que eu percebo das empresas é que, assim, cara, a operação no dia a dia, cara, são sempre aquelas coisas, são sempre coisas mais básicas, tá? Na maioria das vezes. Cara, sabe, a planilhinha Excel, é alguma coisa assim. E aí o cara resolve que quer ter um time foda de machine learning, deep learning. Cara, existe um espectro, tá, de técnicas. Você não precisa sair da regra de 3 e ir para o deep learning. Existe todo um espectro que ele tem que ser explorado. Então, por exemplo, a gente trabalha com modelos de atribuição, a gente implementa lá dentro da XP. Cara, modelo de atribuição, tem um que a gente usa cadeia de Markov, que é um modelo probabilístico, tem outro que a gente usa o Shapley, que é um modelo de teoria dos jogos cooperativos, não tem nada a ver com machine learning, mas são técnicas que estão nesse espectro. Então, cara, independente, machine learning não é, cara, aprenda a navegar nesse espectro de complexidade de algoritmos, de técnicas, que você vai conseguir entregar muito mais valor. Aí, sobre também técnicas e tal, o R é muito melhor que o Python, tá? Só para... Não, estou brincando. É que existe essa discussão lá, eu sou o único R no grupo, entrou um monte de Python, aí eu perdi essa guerra. Agora eu também estou usando Python. Cara, pior que eu estou, é bom, o Python é muito bom. Cada um tem as suas vantagens. Eu fui vencido porque a gente criou
uma gama de funções que não valeria a pena criar para 2 linguagens. Então, a gente sempre agora desenvolve em Python para facilitar todo o desenvolvimento. Mas R é melhor. Cara, já falei isso, comece quick and dirty, tá? Primeiro modelo. Cara, eu aprendi isso com um cara, depois eu vou falar também desse... Existe esse negócio, né? Pô, tem que contratar um PhD, um doutorado e tal. Cara, eu aprendi isso com um cara que não tem formação, assim, ele não chegou a formar em nada. Ele começou direito, parou, e tudo que ele aprendeu foi na internet. Esse cara tem entre os 50 melhores do mundo no ranking do Kaggle, por exemplo. E ele sempre falou assim, Bernardo, cara, primeiro modelo tem que sair em 2 semanas. E isso para mim hoje está muito claro, assim, o primeiro modelo ele vai te ensinar muito. Então faça isso, cara. Uma regressão linear. Cara, uma regressão linear. Faz o que tiver que fazer. Aquele é o seu baseline. Qualquer coisa que for adicionar trabalho àquilo, tem que adicionar performance também do modelo. Cara, a coxinha de retalho aqui. Cara, tem alguns modelos que você não pode falhar. Por exemplo, o nosso modelo de potencial de cliente, cada erro nosso, cada falso positivo, é uma ligação que, eventualmente, o cliente não se sente à vontade, e uma ligação que, a gente gastou um assessor durante alguns minutos para fazer. Isso é prejuízo. Por exemplo, tem um colega meu que trabalha com machine learning na Petrobras, o falso positivo dele custa uns 10 milhões de dólares, que a máquina quebra. Então assim, sempre que os falsos positivos e negativos, eles te custarem muito caro, cara, instrumente isso. Cara, não tem vergonha, não, bota um monte de if lá. Sério, no final, bota um monte de if. Sabe? E eu tenho certeza que os grandes modelos em produção que a gente interage hoje, sei lá, de ETA do Waze, cara, eu tenho certeza que eles têm algum tipo de instrumentação para evitar que saia um valor absurdo dali. Então, cara, não tenha vergonha de meter um monte de if lá. Minha sugestão. A gente sempre fala assim, não, vamos meter uns if aqui para garantir que... então, uma coisa que a gente faz muito é um smooth dos resultados. Então, se eu rodo modelos em dias consecutivos, eu garanto que ele não vai, cara, de 0 para 100 de um dia para o outro. Eu sempre faço por exemplo, faço um smooth de Laplace só para garantir que ele não vai dar pulos e saltos. Cara, de novo, não se apaixone pelo caso de uso, tá? E aqui é o seguinte, vamos supor que você foi... Cara, eu estava até vendo a lista de use cases que eu fui contratado para trabalhar. Cara, eu não implementei nenhum. Então, assim, eu entrei para fazer... cara, a gente está pensando nisso, a gente está pensando em fazer um speech to text das ligações, a gente está pensando em fazer não sei o quê. Cara, nada foi viável do inicial. E eu acho que, assim, o cientista de dados, ele tem que... Cara, nunca vou desistir. Cara, você tem que desistir. Tá? Você está gastando dinheiro da empresa. Tentando uma coisa que eventualmente não vai dar certo. Cara, então assim, saiba desistir. E quando eu falo desistir, às vezes é só para pegar mais dados, tá? Que é aquela coisa, o Y é igual a F de X, o X não explica o que você quer. Sabe um modelo que eu acho muito difícil de fazer? É churn. Churn é um modelo complicadíssimo. A gente tem a ilusão que, cara, a gente tem tudo ali para saber do churn do cliente e às vezes não dá. Eu acho que o modelo de churn é um que essa caixinha preta ideal que eu falei, ela, cara, se ela der 70% de acerto ali, alguma coisa, eu acho que já é muito. Tá, aqui é uma coisa mais técnica. Cara, uma coisa que a gente tem feito muito, usar tabelas formato long, tá, para integrações. Cara, o que é isso? Em vez de você usar uma tabela desse tipo aqui, ó, sabe, o fulano de tal, na data tal, modelo 1 deu isso, modelo 2, 3, 4... Cara, a gente faz uma coisa isso, ó. O cliente tal, na data tal, modelo 1 deu resultado esse, modelo 2 resultado esse. Assim, cara, não está normalizado, não é performático, tem vários problemas em termos de estrutura, de engenharia de dados. Mas isso aqui é lindo para o cientista de dados. Então, por exemplo, a gente tem uma tabela lá que a gente chama de tabelão de eventos. Qual que é a ideia? Cara, bota tudo do cliente lá, todo tipo de interação. Site, ligação, e-mail, aporte, movimentação. Cara, qualquer coisa que ele fizer, bota numa tabela longa e desce. Então, imagina, cara, está tudo lá. Imagina você pegar todos os eventos de um cliente com uma única tabela. Então, isso é lindo. Ainda não está no ar essa tabela nossa, não. Está nos planos. Porque ela é cara de fazer, ela é cara de manter.
A gente está falando de uma tabela de provavelmente mais de 1 bilhão de linhas. Então é um negócio meio... Hoje a gente está se virando bem sem ela, mas... E na hora de integrar o modelo out, né? Então, assim, existe o pipe in de dados e o pipe out, que é como você vai integrar com os sistemas. A gente tem uma tabela desse tipo aqui, por exemplo, no nosso CRM. Então, a gente cria o modelo e joga dentro do CRM usando essa tabela. Se a gente criar um modelo novo, a gente não precisa alterar a integração à tabela. A gente simplesmente appenda mais uma linha lá. Isso facilita muito, muito, muito. Pessoal, cara, se fosse falar como começar, o mais importante é a equipe. Para mim, assim, qualquer minuto que você gastar escolhendo as melhores pessoas, são os minutos mais bem gastos que você vai gastar em ciência de dados. Todo mundo fala, tem que ser PhD. Cara, infelizmente não é tão fácil. Estou falando fácil, assim, não é fácil achar PhD, mas eu falo... na verdade, eu estou terminando meu doutorado em inteligência artificial. Então, bom, já que eu estou aqui, eu posso falar, né? Cara, não é assim, não é isso, entendeu? Igual eu falei, cara, tem esse cara que não tem nem informação, e ele é um dos melhores do mundo. O buraco é um pouco mais embaixo. Então, assim, é difícil contratar. Eu, como cientista de dados experiente, acho difícil avaliar uma outra pessoa, um cientista de dados. Eu imagino quem não é. Imagina um cara que quer contratar o primeiro cientista de dados. Então, assim, e tomar cuidado com o hype, né? Assim, eu acho ótimo o hype. Eu comecei esse cara há uns 8 anos atrás. É quase como se eu tivesse comprado Bitcoin lá naquela época, né? Assim, valorizou e, eu estou aqui agora falando para, sei lá, 300 pessoas. Mas, cara, esse hype, ele traz um hype de cursos, um hype de consultorias, um hype... Cara, é todo um hype por trás do hype de tecnologia que, cara, é bom escolher bem. É bom gastar tempo escolhendo isso. Esse aqui saiu recentemente. Cara, 2 a cada 5 startups de inteligência artificial não têm inteligência artificial. Tem uma parte... Cara, por um lado, faz sentido. É o que eu falei, cara, existe um espectro a ser percorrido. A gente não precisa ter machine learning, não é só machine learning que acrescenta valor. É tudo, é todo o espectro. Mas, por outro lado, também, às vezes você está contratando uma coisa e está, né, ganhando outra. Pessoal, é isso. Obrigado. Vou abrir para dúvidas.